Organizar o salário quando se ganha um salário mínimo parece ser uma missão impossível, é verdade? Eu já estive nessa situação também um dia na minha vida, organizando ali um salário não muito maior do que o salário mínimo. Eu sei que pode parecer impossível, porque o salário mínimo, comparado à renda média do Brasil, a quanto as outras pessoas recebem, o salário mínimo fica bem abaixo. E se você levar em consideração os custos de vida no Brasil, nossa, parece que você tentar organizar um salário mínimo é impossível. Mas, como eu já disse, eu estive numa situação muito parecida. Bem no início da minha carreira, eu ganhava um pouquinho a mais ali do que o salário mínimo. Hoje, graças a Deus, eu já recebo um pouquinho melhor do que eu recebia antes por conseguir concluir minha faculdade, os estudos, e aí conseguir, com a competência aumentando, o salário também foi aumentando. Mas naquela época era bem complicado de organizar o meu salário também. Não era muito, mas eu posso te garantir, por mais que pareça ser impossível, sim, nós conseguimos organizar nem que seja um pouquinho ali o salário mínimo que você recebe. Então, se você recebe um salário mínimo, mas não acredita que é possível organizá-lo, fica nesse vídeo, pois ele foi feito para você. O primeiro erro que nós cometemos ao organizar um salário mínimo, que eu cometi lá atrás, é tentar copiar quem ganha mais. Pessoal, quem ganha mais está em um outro padrão de vida, tá? Quem ganha o salário mínimo tem que focar em ter uma boa sobrevivência, uma sobrevivência digna, tá? Para você poder financiar os seus estudos, curso técnico, para você buscar, claro, receber um pouco mais do que o salário mínimo, tá, pessoal? Eu não vou aqui ficar incentivando também que você permaneça nessa condição, tá? Eu entendo que muitas pessoas hoje recebem isso por questão de idade, porque já tem uma certa idade, não tem competências técnicas, infelizmente vão receber realmente esse salário mínimo, talvez aí até se aposentar. Mas se você for jovem e recebe um salário mínimo, porque está começando a carreira agora, o foco é você investir na sua educação para você crescer na sua carreira e receber um pouquinho mais no futuro. Você deve organizar o que você tem. O foco agora não é investir. O foco agora é você separar esse seu salário mínimo para o que de fato você vai gastar, suas necessidades básicas, um pouco do seu lazer e um pouco para você juntar ou pagar um curso, uma universidade, enfim, ou ajudar a sua família, tá? O foco não é você copiar quem ganha mais. Quem ganha mais vai ter mais sobra para poder investir. Não é o seu caso. Se você ganha um salário mínimo em primeiro lugar, não copie quem ganha mais. O seu foco ele não é investir. É você conseguir juntar ali, nem que seja 30, 50 reais para você deixar guardadinho ali e te ajudar a pagar cursos que te ajudem a crescer na sua carreira. E já voltado a esse primeiro ponto também, o segundo ponto, muito parecido, é você começar a descobrir para onde está indo o seu dinheiro. Simples assim. Eu sempre dou aqui nos vídeos essas dicas, tá? Às vezes parece até meio repetitivo, mas de fato tem que ser repetitivo, porque é o que funciona para todo mundo, tá? O que é que você vai fazer? Se você recebe um salário mínimo, você já não tem no que muito gastar. Você vai às vezes pagar um aluguel, às vezes você tem filho, filha, tem que sustentar, tem uma esposa também que pode não trabalhar. Enfim, você tem as suas despesas ali básicas, suas necessidades. O que você precisa fazer é entender para onde está indo o seu dinheiro, tá? Mesmo as pessoas que ganham salário mínimo, às vezes elas gastam esse dinheiro também com besteira. Eu tiro por mim, na época que eu não ganhava muito, né? Eu costumava gastar também com algumas besteiras até começar a me organizar financeiramente. Então você que ganha um salário mínimo deve entender, descobrir para onde vai o seu dinheiro, para você poder começar de fato a montar o teu orçamento ali para economizar ali alguns reais, tá? Nem que seja 10, 15 reais, tá bom? Você tem que fazer sobrar um pouquinho mais de dinheiro do que sobra hoje, ou se sobra, né? Como é que você vai fazer isso? Eu sempre dou a sugestão de você, durante um mês, registrar todos os seus gastos, sem ficar se julgando. Comprou sorvete? Registra. Comprou alguma coisa para sua casa? Faz o registro desse gasto, tá? Para você poder entender aí o teu cenário financeiro, a tua situação financeira, claro, também com o que você tem gastado. E isso vai te dar mais base para você começar a montar o teu orçamento financeiro. Pronto, você agora já tem um registro dos seus gastos, tá? De tudo aquilo que você gastou no período de um mês, 30 dias, tá? Agora você vai pegar esses gastos e vai organizar eles em três categorias, três grupos: essenciais, importantes e supérfluos, tá? Essencial é tudo aquilo que não tem como você viver sem, tá? Ou seja, se você paga um aluguel, isso é essencial.
Se você não pagar, você vai ser despejado, vai morar na rua. Outra coisa que é essencial é você, por exemplo, ter o dinheiro das suas compras no mercado. Isso é essencial. Então, tudo aquilo que foi essencial nesse grupo é aquilo que você não tem como viver sem, tá? Não tem nem a possibilidade nenhuma de você tirar isso do seu orçamento. Segundo, aquilo que é importante, mas às vezes não necessário. Por exemplo, para mim é importante eu pelo menos 2 vezes no mês sair com a minha esposa para fazer um lanche ou comer fora alguma vez, tá? Isso é importante, mas não é essencial, tá? Eu considero muito importante, mas dentro do orçamento não é essencial. A gente não vive sem isso, tá bom? Então, tudo que for importante, mas não essencial, entra nessa categoria, tá? Eu costumo colocar o lazer aqui, tá bom? Porque, como eu disse, eu vejo o lazer como importante, mas não é algo que se a gente cortar a gente vai deixar de viver, tá? Não vai ser bom viver sem um lazer, mas não é essencial, tá bom? Só para você entender essa diferença. E o terceiro grupo é o que é supérfluo, ou seja, aquilo que não é essencial nem importante, só tá ali mesmo, digamos, é um bônus, tá? Por exemplo, para algumas pessoas pode ser essencial ter um videogame. Eu entendo que isso é algo supérfluo, tá? Se eu for gastar dinheiro com isso, eu vou entender que aquilo é desnecessário, tá bom? Não é necessário para mim viver, para minha esposa viver, nem muito menos importante. Se for para você, desculpa, tá? Mas para mim não é. Então entra nessa categoria de supérfluo. E é aqui que nós vamos começar a analisar o que é que nós podemos descartar, o que é supérfluo que você tem gastado, que você pode cortar do seu orçamento de uma vez por todas, tá? Porque é justamente aqui que normalmente a gente consegue cortar a maioria dos gastos, tá bom? E ter aquela economia ali de alguns reais no nosso orçamento. Então vamos lá, recapitulando. Essencial, importante, supérfluo, tá? Procure pegar o que você registrou durante esses 30 dias e colocar nessas 3 categorias. Agora que você tem essas categorias bem elencadas, bem montadas, o que você vai fazer? Você vai definir um teto de gastos em cada uma delas, tá? Então, ou seja, você colocou lá o aluguel, você sabe precisamente quanto é o valor do seu aluguel. Você sabe também o valor mais ou menos que você gasta no supermercado. O que você vai fazer? Você vai criar um teto de gastos para cada categoria dessa, tá? Então, por exemplo, eu entendo que é importante o lazer, sair 2 vezes na semana. Mas eu vou colocar um teto de gastos de, sei lá, R$300. Ou seja, quando eu sair nessas 2 vezes, é ideal que eu fique abaixo desse teto. Procure lazer, opções de lazer, que não ultrapassem esse teto, tá? Para tentar aí colocar um limite de gastos, de consumo dentro dessas categorias, tá? Claro que tem categoria que o limite ele é bem fixo, por exemplo, o aluguel normalmente ele é fixo, né? A não ser que haja algum reajuste. Então aí fica um valor fixo, uma despesa fixa. Mas tem alguns gastos que eles são mais variáveis, que estão em gastos essenciais, como supermercado, e gastos importantes, né, como o lazer que eu citei aqui para vocês. Então nesse caso, o que você vai fazer? Defina um teto para cada categoria dessa, tá bom? Então, supermercado, vou deixar o teto aqui 1.200, tá? Só um exemplo, tá bom? E o lazer, vou deixar um teto de R$300. Pronto. Defini esse teto de gastos, tá? Quanto eu quero gastar, sempre observando quanto você ganha, tá? Se você ganha um salário mínimo, procure, claro, deixar um teto que se encaixe dentro do seu salário mínimo, né? Não vai colocar um teto de R$1.700 para supermercado, sendo que você ganha um salário mínimo, tá? Então, procure definir um teto de gastos para essas categorias. E agora que você já percorreu todo esse caminho que eu citei aqui, para começar a organizar o teu salário mínimo, o último passo, ele é talvez um dos mais importantes, que é você definir uma meta inicial. Sim, você vai definir quanto você quer economizar no seu primeiro mês com a sua organização financeira, tá? O ideal é que você comece pouco a pouco, comece com valores pequenos, tá? Então, vamos lá. Se você ganhar um salário mínimo, por exemplo, você pode começar a tentar, no primeiro mês, juntar nem que seja R$30 ou R$50. Essa é uma meta aí que, se você colocar ela ali na hora de você começar a planejar o seu orçamento, você consegue alcançar. Mas se for muito alto esse valor ainda, você pode ir reduzindo, começar com 10, com 5, com R$15. E à medida que você for aumentando ali, né, a sua renda financeira, a sua renda mensal, vai aumentando essa meta também. Mas o foco é que você comece a perceber que é possível sim juntar esse dinheiro, que é possível você mesmo ganhando um salário mínimo, organizar o seu dinheiro
e conseguir juntar um dinheirinho para você guardar. Esse é o foco, tá? Mostrar para você que é possível sim organizar o seu salário, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero que você tenha observado como, por mais que seja difícil mesmo viver em uma condição com um salário mínimo, é sim possível se você fizer esforço, se você, óbvio, analisando essas condições atuais, né? Eu sei, pessoal, tem pessoas que com salário mínimo às vezes sustentam uma casa inteira e isso é realmente muito complicado, é uma situação muito delicada para você juntar algum dinheiro. Mas, claro, é possível sim você organizar o seu salário mínimo. Eu estou falando aqui de organização, nem estou citando investimentos, tá? E estou descartando nesse último ponto aqui você até juntar dinheiro, tá bom? Estou falando do caso de você usar todo o seu salário mínimo, tá? Mas sim, você deve pelo menos, se você usar todo o seu salário mínimo, procure pelo menos organizar esse dinheiro. Ah, Victor, mas se eu uso todo, para que eu vou organizar? Bem, para você começar a criar esse hábito, tá? E te mostrar ali que de fato você tem uma organização, você consegue se organizar financeiramente e abrir um pouco mais ali a sua mente, te dá esse combustível, essa energia. Eu acho que o mais importante de tudo que eu citei é mostrar para você que é possível, tá? Porque às vezes você vai alimentando aquela coisa na sua mente que não é possível, não consigo receber um salário mínimo, e você vai entrando ali digamos, num buraco onde você mesmo está se enfiando com esses pensamentos. Isso que eu te mostrei te ajuda a você compreender que é sim possível organizar o seu salário mínimo. Sim, é possível, tá? Como eu disse aqui no começo do vídeo, eu já estive numa situação muito parecida. Não era o salário mínimo, tá? Era um pouco mais do que isso, mas ainda assim, né? Comparado com os gastos que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente vê que não é muita coisa. E deixo aqui no final do vídeo uma exortação, né? Um incentivo para você não deixar jamais de trabalhar, ter o seu sustento com honra, com dignidade e procure sempre estudar, se capacitar mais, principalmente se você for jovem e recebe um salário mínimo. Continue estudando, organize o seu salário mínimo, junte nem que seja 5, 10 reais no mês, tá? E procure focar em se capacitar mais profissionalmente para você se tornar um profissional mais competente e aí o seu salário vai acompanhando, tá? Esse seu crescimento, eu falo isso com experiência, tá bom? Então é isso, esse é o Bendito Dinheiro, eu sou o Victor. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, compartilha com aquela pessoa que também recebe um salário mínimo e precisa com urgência organizar ele. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou não com essa organização que eu citei, com esses pontos que eu falei aqui, tá? E não deixe de se inscrever para você receber conteúdos como esse toda semana. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!